Eu acho que a ideia dessa conversa é encontrar pessoas incríveis que fazem um trabalho incrível e que possam inspirar outras pessoas que estão por aí vendo esse vídeo, e que a gente possa se tocar com a história, com a ideia delas também, concordando ou não, mas que a gente possa juntos, numa roda de conversa, como eu fazia com os meus alunos lá no Capão Redondo, que a gente pudesse olhar as pessoas no olho e sentar qualquer pessoa na sua roda, que a gente pudesse dialogar, conversar e tudo mais. Então, antes da gente começar a conversa, eu queria que vocês se apresentassem. Então, pela minha câmera aqui, começando com o Murilo. E aí, Murilo, quem Logo que comigo? quem que é você na fila do pão? Bom, na fila do pão eu estou tentando entrar na fila do pão ainda. Meu nome é Murilo, meu trabalho é totalmente técnico, eu trabalho com tecnologia, mas de um tempo para eu sempre gostei de todo tipo de arte, qualquer tipo de comunicação expressiva através de áudio, som, qualquer imagem também. E mudei para a Austrália quase 5 anos atrás e decidi que eu ia colocar em prática um desejo que eu sempre tive na vida, que era ser fotógrafo. Sim. Comecei a aprender. Hoje eu sou um fotógrafo por hobby e eu ando por essas ruas de Sydney fotografando as pessoas mais aleatórias, da forma mais aleatória possível, É isso me dá demais. poder de observação e espero ajudar aí na conversa. E essas imagens ali atrás Todas minhas. são suas, né? Todas minhas. Sim, eu vou deixar o seu Instagram na descrição do vídeo, porque é demais. É incrível. É lindo, é Boa. inspirador mesmo. E Legal. aí, Não existe nenhum tipo de discordância social igual no Brasil, mas assim, eu tento capturar sentimentos de alguma forma. sim, que a ideia, talvez, não sei, da imagem, a gente vai ver isso. E aí, Patrícia, quem é você na fila do pão? Nossa, eu acho que essa pergunta é a pergunta da vida inteira, né? Assim, eu acho que essa é a mais difícil de todas que poderiam ser feitas. Eu fiquei lembrando de uma fala de um amigo que fez uma live comigo sobre autoconhecimento, em que ele fala que a gente, nessa busca de tentar entender quem é a gente, né? Primeira coisa, a gente entende que a gente não é esse corpo. Então eu não sou essa capa, eu não sou o que eu penso, o que eu como, né? Ah, você é o que você come, você é o que você pensa, você é o que você fala, eu não sou nada disso. Eu acho que eu sou uma pessoa em busca, assim, sabe? De mim, do meu caminho, da minha verdade, tudo. Sempre muito em busca, assim. Eu acho que isso é uma coisa que me caracteriza muito. Uhum. Desde cedo eu tenho essa inquietação, assim, por tentar me encontrar. Uhum. Mas se for uma resposta mais simples, eu posso dizer, assim, eu sou jornalista, eu sou mineira de Belo Horizonte, vim para São Paulo há 10 anos e trabalho aqui, sou repórter da Record aqui, então trabalho com notícia, trabalho com pessoas, trabalho com histórias de vida, principalmente, porque hoje meu trabalho já não está mais tão voltado para notícia, assim, do dia a dia, né? Eu faço um programa semanal, então é um pouco mais aprofundado, mas ao mesmo tempo dá mais chance também para que a gente conte histórias mesmo, assim, que mesmo que não tenha vínculo com nenhuma notícia propriamente, né? E eu gosto muito disso. Acho que uma coisa que atualmente talvez me ajude a me definir também é que eu sou mãe da Catarina, ela tem 3 anos, e é um papel, assim, que me ajudou a me encontrar um pouco também, sabe, assim, que eu me sinto apropriada, assim, me sinto bem dentro desse papel. E eu acho que é isso. Uma boa descrição na fila do pão, eu acho, né? Se te perguntam. Na fila do pão eu não sou ninguém, né? Eu sou mulher descabelar com coque querendo comer pão. Eu também. Eu sou bem essa mesmo. Aqui, ainda mais aqui em Portugal, que o pão é maravilhoso. E aí, Dani, quem que é você na fila do pão?
Putz, cara, é muito estranho se apresentar, assim, eu acho. Eu acho uma coisa meio, assim... Cara, eu gosto muito das respostas do Murilo e da Patrícia, né? Quando eu não sou ninguém, né? Ainda tô tentando entrar nessa fila e realmente eu não sei quem eu sou. Nesse sentido, eu acho que começa por aí e eu já dei várias respostas para mim mesmo sobre isso, quem eu sou. E eu chego para mim que talvez não responder essa pergunta seja a resposta dessa pergunta, talvez, não sei. Mas, enfim. Vamos pelo simples também, né? Eu sou Daniel Rocha, né, meu nome. Eu tenho 19 anos, vou fazer 20 anos. Nem acredito, eu me sinto com 13 anos ainda de idade. Eu acho que eu tenho uma cara de novinho, mas o que eu sou novo mesmo? Eu faço artes visuais como faculdade. Então, eu sou artista visual, eu desenho desde criança, quero ser artista desde criança. E eu trabalho com isso. Meu trabalho é muito sobre psicologia e espiritualidade. É sobre isso que eu Massa. gosto. Na verdade, é isso que mais me interessa na minha vida, espiritualidade. E para mim tem muito a ver com psicologia, não no sentido de somos o que pensamos, mas mais no sentido de entender aquilo que pensamos. Nesse sentido. E, enfim, é isso. Bem simplesmente isso. Que bom, que massa! E é bom pensar quando, sei lá, quando você falou dos 19 anos, fiquei pensando aqui, ai meu Deus, o que eu responderia com 19 anos? E até que é uma resposta bem profunda para 19 anos, né? Eu aqui no auge dos meus 33, eu falei, eita, bem profunda essa resposta. É que é difícil responder essa pergunta, né? Muito. Mas Eu acho que depende muito da época da vida também, né? Não sei, talvez as nossas respostas seriam totalmente diferentes, dependendo de onde a gente mora também, né? Não sei. E de quem pergunta, né? E de quem pergunta, exatamente. E de quem tá aí para ouvir também a resposta, né? Quem tem saco, né? verdade. Essa coisa quando te perguntam, e aí, tudo bem? Você torce para a pessoa falar, ai, tá tudo bem, né? Para não ficar. Imagina se a pessoa fala, então não tá tudo bem, né? Será que. Quem é você perguntando se tá tudo bem também, né? Só Também é uma coisa. cordialidade, né? Quer nem saber se a Exato. pessoa tá bem, não é aquele você tá bem, sabe? Tem às vezes que alguém chega para você e pergunta se você tá bem. E você percebe, né, na pessoa que tá te perguntando, pô, eu quero saber como você tá. Né? Mas tem Uhum, vezes que é só cordialidade, que é só uma educação. sim. Você tá bem? Ah, eu tô legal, tô de boa. Mas, As coisas perdem o valor, assim, né? E hoje eu estava uhum. pensando nessas coisas que a gente podia conversar aqui, e aí eu queria perguntar para vocês algumas coisas. Entre elas, vocês que trabalham com imagem de algum jeito, seja na imagem, seja um filme, né? Uma filmagem, seja aquilo que foi captado por uma andada, um passeio em Sydney, seja no retrato de alguém que solicitou uma arte e tudo mais. Qual que é uma pergunta simples para a gente começar? Qual que é o poder da imagem? Será que ela é um bom jeito para descrever as coisas? Será que ou não é um bom jeito para descrever o que a gente sente? Qual que é o poder da imagem? Ou o poder da imagem de vocês que vocês colocam para todo mundo ver? Que poder é esse que a imagem Eu vou tem? deixar alguém começar aí, mas eu só tenho uma ressalva. Se isso é simples, vamos ver o que tem por vir. Não, mas talvez acho que essa é a mais difícil, vai, porque é difícil de responder mesmo. Mas e É aí? para entrar no assunto. Entrar no assunto. E aí, qual que é o poder da imagem? O que vocês acham? Ou se a imagem tem poder? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que a imagem em si, ela é atemporal. Então, assim, a gente hoje em dia é muito dependente de qualquer tipo de imagem para fazer relações às coisas que a gente pensa, porque na era da tecnologia que a gente depende demais de ver e de entender as coisas, muitas vezes a gente não entende simplesmente porque a gente não tem uma imagem acompanhando. Então, eu acho que tem um poder de entrar na cabeça das pessoas ou não, o que é um grande problema, gigantesco. Então, eu acho que a imagem precisa também ser contextualizada. Eu não acho que a imagem por si só, muitas vezes, ela vai falar com um grande público. Então, eu acho que tem um grande poder por si só, porém, eu acho que a contextualização da imagem também traz alguns pontos positivos com ela.
Sim, boa. Quem mais? Eu acho que a imagem é muito poderosa, mobilizadora de afetos, sabe? Assim, eu acho que porque, por exemplo, eu trabalho com informação, né? A minha informação sem imagem, ela tem um valor menor. Ela dá o contexto da imagem. Mas, por exemplo, para televisão, né? Eu sou repórter de televisão. Sem o repórter cinematográfico, a minha matéria não sai, não tem matéria. Então, a gente depende de imagens para contar aquela história que, por mais que eu escreva a história inteira e saiba contar a história inteira, ela não vale só na minha boca. Ninguém fica na frente de uma TV de chuvisco, né? Então, eu dependo da imagem para o meu trabalho e eu acho que a imagem, quando eu falo que ela é mobilizadora de afetos, assim, é porque, por exemplo, você pode ouvir falar de uma guerra, você ouve, porque tal país está em guerra e não sei quantos morreram e tal. No dia que te mostram uma imagem, por exemplo, de uma montanha de corpos, aí você para entender que tem um lugar em guerra, que tem gente morrendo, que é gente feita de carne e osso como você. Então, eu acho que a imagem, ela tem esse poder de impactar mais do que a palavra. E ela tem um poder também de ser como se fosse a que financia a verdade, porque é ela que é a prova, sabe? Quando você vê uma imagem, por exemplo, essa semana, um assessor da presidência fez um símbolo de white power atrás de alguém, fez assim, e depois disse que não fez. Só que está gravado. Está gravado. Eu tenho imagens para... A gente aproxima, a gente dá Eu tenho um imagem zoom. para comprovar, né? Então a imagem comprova, né? Assim, então eu acho que a imagem tem esse poder de ser prova e de ser mobilizadora das pessoas, de impactar numa esfera mais profunda do que a informação isolada, sabe? Sim. E eu gostei do que o Murilo falou, que ela precisa de contexto, a imagem precisa de contexto, porque é isso. Por exemplo, eu imagino que a maioria das pessoas não soubesse o que é isso, eu mesma não sabia. E aí, quando me dão um contexto, a gente entende a gravidade daquilo que o cara fez. Sim. Mas foi a imagem que me deu a prova, é a imagem que dá essa oportunidade para a gente fazer todo esse debate e, de repente, trazer as consequências que são necessárias, né? Exonerar o cara e derrubar o governo e tal. Sim, total. Não, e te posiciona, né, eu acho que, por exemplo, quando você fala dessa coisa da imagem da guerra, eu fico pensando, hoje eu vi um filme que meu companheiro me colocou para ver, assim, já que você vai falar de imagem, você vai ter que ver esse filme. E é o Clube do Bang Bang. Não sei se vocês já viram esse filme. Não. É um filme incrível, que basicamente mostra a trajetória de alguns fotógrafos sul-africanos, acho que é da África do Sul, né? E num contexto de guerra que estava acontecendo em 1994. Então, eles tiram fotos, são fotógrafos de guerra, e vários fotógrafos daquela época ganharam prêmios e tudo mais. E uma daquelas fotos é aquela imagem daquela criança na Somália que está agachada com uma ave atrás. Com urubu. Qual que é o nome da ave? Esqueci. É um urubu mesmo, né? Eu achei que era outra ave. Então, é aquela criança com aquele urubu, assim, pronto para atacá-la, uma criança esquelética e tudo mais, e ganhou milhões de prêmios. Se não fosse aquela imagem, eu talvez não saberia o que estava rolando na Somália naquele tempo, se não fosse... E, assim, em algum momento eu parei para ver aquela imagem. Ela me fez parar, ela me fez refletir, ela me veio, assim, né? Me impactou muito forte, né? Mas é isso, bora lá, Dani. Se quiser falar alguma coisa. Nossa, é difícil. Eu gostei muito do que falaram. Eu acho que realmente a imagem ela traz essa potência, né? Ela traz essa potência visual, né? Que você vê é um sentido, né? Então a imagem ela completa a experiência. Ela é parte da experiência, né? Essa experiência
sensória que a gente tem, que é uma coisa muito fantástica, né? Espetacular, tá vivo, poder ver. E mesmo quando não se vê, se tem todos esses sentidos, se formam outros tipos de imagem, nesse sentido de ver alguma coisa, né? E eu trabalho bastante com imagem, né? Eu faço pinturas até o momento. E quando você começa a estudar um pouco de composição, as cores, como elas se comportam juntas, o que você vai usar para fazer uma narrativa, para fazer uma metáfora. Você pode começar de uma palavra que você viu o significado no dicionário, até chegar em algum contexto, né, que fale por si só com aquelas imagens. E é isso, a gente busca esse impacto, né, essa coisa de passar alguma coisa. Nem sempre também, às vezes a gente quer desconstruir a imagem. Por exemplo, a discussão de que a pintura é uma ilusão, por exemplo. A questão de querer sair da imagem para ir para uma coisa fora de uma pintura, que é uma coisa bem discutida. Mas sobre a imagem, ela é isso, ela é esse conjunto de partes que formam um todo na sua percepção visual, e que aquilo passa para dentro de você e se junta com diversas informações que você já tem. Então, a imagem tem um grande poder, porque a imagem, elas são as memórias, a imagem é aquilo que a gente vê agora na nossa frente, a imagem pode ser uma pintura, uma fotografia, ou as imagens que são de um vídeo, de um documentário, elas falam muito, a imagem fala mais do que 1000 palavras. Ô, Dani, e As você está imagens, falando, desculpa te cortar, você está falando de uma parada muito massa, que é o que eu estudo aqui no mestrado, que são as emoções, e como as emoções elas são influenciadas pelos sentidos, pela fala, pela música e também pelas imagens. E muito pouco se sabe sobre as emoções e muito pouco se sabe sobre a neurociência por trás da imagem. Então, por que você olha uma coisa e sente aquilo? Você sente o que aquela pessoa está sentindo, né? Só que é isso, depende da imagem e depende do contexto onde ela está inserida, que aí eu queria já emendar uma outra coisa para vocês. Será que todas as imagens, não só todas as imagens agora te passam uma emoção, mas será que é função da imagem te passar uma emoção também? Porque a gente está nesse contexto redes sociais da vida, né, em que o poder de uma curtida, né? Quanto aquilo mexe com você, quanto aquilo te mobiliza. Será que aquela imagem foi suficientemente boa para receber muitas curtidas? Será que aquela imagem atingiu o seu objetivo? Por que aquela imagem não causou tanto impacto na vida das pessoas? Né? Será que, poxa, eu escolhi a melhor luz, o melhor lugar? Será que todas as imagens desse jeito, elas têm que passar alguma coisa? Será que elas têm que dizer alguma coisa, já que ela é poderosa por si só? Em outras palavras, no contexto que a gente está vivendo, que as coisas são tão rápidas, em que as redes sociais precisam de imagem, será que a gente tem poder até nessas imagens? Eu acho que é muito relativo. Eu acho que a imagem, na verdade, ela depende muito, muito mesmo, como a Patrícia falou, do espectador. Depende muito da empatia de quem está olhando. Porque, assim, eu tenho um exemplo muito simples, na verdade, que é baseado nas redes sociais, de que hoje em dia um rostinho bonito vale muito mais do que uma imagem de guerra, por exemplo, e que diz muito mais. Muitas vezes a imagem de um rostinho bonito, ela fala com as pessoas muito mais do que uma imagem de guerra, que realmente tem relevância numa cronologia da vida das pessoas. Mesmo que tenha sido para o passado, porque assim, se você, no meu entendimento, por exemplo, particular de vida, se você não conhece a história, se você não acredita nas verdades da história, você está bem fardado ao teu futuro. Então, eu acho que depende demais da empatia e do poder de observação, e não necessariamente isso, mas a vontade das pessoas de olharem aquilo e tentarem captar alguma coisa. Porque eu acho que na criação do que a gente faz, seja uma fotografia, seja uma pintura, seja uma reportagem, eu acho que na essência disso a gente sempre vai tentar passar alguma coisa a mais. Não vou dizer generalizado, porque tem muito fotógrafo que vai fazer uma imagem de um mar bonito. Não é o meu caso, admiro quem faça, não tenho nem olhar para isso. Mas eu acho que quando a gente cria, a gente quer sim
tentar passar alguma coisa que cause esse sentimento nas pessoas, mas eu acho que, primeiramente, voltando à temporalidade da imagem, eu acho que a gente tem que, os criadores de qualquer tipo de coisa, de imagem, de coisa visual, tem que ter na sua essência essa vontade de passar algum sentimento. Entendi. Para que porque a imagem está sendo criada agora, em 2021. Máscaras, por exemplo, na minha visão de fotógrafo de rua. Sim. Em 10 anos, essas máscaras talvez não sejam entendidas por essa criançada que vai nascer. Fala, nossa, mas o que é isso? Sabe? Então... Até porque a máscara cobre todo o seu rosto, né? A tua identidade, cobre suas expressões. Né? Uhum. Exato. Então, assim, eu acho que a gente pode sempre tentar criar uma imagem com sentimento e que tente causar esse sentimento, mas é muito difícil contar com a disponibilidade das pessoas para querer entender e olhar para aquilo por mais de 5 segundos e fazer assim no Instagram, por exemplo, e só passar ou dar uma curtida, porque às vezes eu, particularmente, não me importo muito com curtida, porque eu faço o que eu faço para mim. Uhum. E eu sei que num grande período de tempo, isso vai ter, dentro da contextualização, vai falar muito mais do que uma curtida no Instagram. Mas eu acho que, assim, eu acho que é importante as pessoas olharem para isso, mas eu acho muito mais importante os criadores de imagem não pararem independente do que as pessoas tenham para te dar de feedback. Sim, sim. Diga lá a parte que você ficou com vontade de falar. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque eu acho que falar de imagem, porque a gente está meio que na era do Instagram, né? O Instagram hoje é talvez a maior rede social do mundo. E é uma rede de fotografia. Começou como uma rede de fotografia. Só que eu acho que não dá para a gente tomar a rede social de imagem, né? A rede social de fotografias, ela não dá conta de dizer qual é realmente o poder da imagem, porque ela sofre de uma padronização de imagens, de uma banalização de imagens e de uma deformação das imagens. Né? Então, assim, eu passo um filtro e a minha bochecha sumiu, eu estou fininho, meu nariz também agora já não é mais gordinho, é fininho, e aí, de repente, eu não me sinto bem mais com o meu rosto real. E as pessoas, quando veem meu rosto real, perguntam se eu estou cansada, se eu estou com algum problema, né? Assim. Então, eu acho que não é uma rede social de fotografia, é uma rede social de pessoas. Entendi. Porque, por exemplo, os grandes fotógrafos não são os que têm mais seguidores, né? Quem tem mais seguidores são as personalidades. As pessoas querem ver a vida privada, as pessoas querem ver as famílias, os acontecimentos do dia a dia, elas querem ver a intimidade. Delas, exato, a intimidade, a casa, o que comem. Ela comendo. Então, eu acho que tem imagem, tem um bombardeio de imagens, né, na rede social, mas é como se a imagem fosse uma ilustração, na verdade. Ela não, né, assim, e é uma nuance, é tênue esse debate, assim, porque você pode dizer que é a vida real, é a vida da pessoa ali, porque está tudo registrado em imagens, então aquele teor de prova que eu falei que as imagens trazem, mas ao mesmo tempo, toda imagem é um frame, toda imagem é enquadrada. Né? Então, o olhar do fotógrafo, do cinegrafista, da pessoa, do artista, que escolhe o que deixar de fora e o que incluir. Né? Então, é um retrato, tudo isso é um retrato. E com essa coisa da deformidade que eu falei, que é esse poder de maquiar as fotos, né? de tirar as nuvens do céu. Eu vi uma notícia outro dia que falava, acho que de uma blogueira que foi processada porque ela postava fotos e depois descobriram que, assim, alguém processou porque se sentiu incomodado, se sentiu enganado, porque todo lugar que ela ia, o céu estava azul. Porque ela
tirava as nuvens, ela tirava as coisas, ela colocava tudo do jeito que ela queria. E Não, hoje é pera isso, lá. assim. E a pessoa viu a foto e se A sentiu pessoa, no direito de processar porque estava sendo enganada. eu não lembro exatamente o teor, mas eu não sei se processou, Gente. se cancelou. Eu sei que foi uma coisa assim, um ataque, ela sofreu um ataque, mas eu não lembro exatamente se foi jurídico, assim. Mas era tipo assim, ela foi desmascarada. Ela foi desmascarada porque todos os céus dela eram idênticos, sabe? Assim. Gente. E aí depois ela revelou que ela usava um aplicativo que faz isso, que tira as nuvens, e que dá o tom do céu e tal. E assim como tem para o céu, tem para tudo. Então as pessoas hoje, elas ilustram, elas fazem pinturas ali. E muita gente encara como vida real, né? Assim, muita Sim. gente está ali achando que, ó céus, está todo mundo feliz e eu que estou nessa merda. Exatamente. Até porque a gente vai sempre tentar vender o nosso melhor, né? Ah, é? Seja tirando foto do nosso rosto, seja tentando fazer foto de outras pessoas, a gente sempre vai tentar fazer o melhor. Mas é isso, né? É entender até que ponto eu entendo muito o que vocês falam, assim, eu acho que poxa, eu como artista tenho essa obra, é o que eu expresso, e essa obra eu quero que ela seja vista no Instagram ou não, mas tem um Instagram que já foi um aplicativo de imagem, um aplicativo que eu transformava a palavra, no caso, em imagem, né? Então eu não precisava, como Facebook ou como Twitter, escrever o que eu estava sentindo, eu postava aquilo que eu estava sentindo como uma foto. Parou de ser assim em pouquíssimos anos, as pessoas começaram a fazer com que aquilo fosse um diário, contar o seu dia, ou enfim, todas as outras coisas que a gente já sabe, desde de publicações de coisas, de livros, de palestras, de cursos online, tem de tudo agora no Instagram, você pode fazer de tudo, inclusive essa conversa a gente pode ver no Instagram, já não é mais só sobre imagem, mas mesmo assim, eu acho que a gente fazendo uma foto conceitual, cheia de coisa por trás, a sua dedicação, nananã, e até aquela foto do que você está comendo, as duas, de uma certa maneira, não querem ter uma curtida, não querem ter ali um valor, não quer falar, poxa, eu tô aqui, eu tô colocando, independente do que seja, não existe esse valor, esse ego, esse lugar aí que a gente quer. Eu acho que aí a gente tem que ir para a primeira pergunta que você fez, foi quem é você? Só que aí a gente vai para quem você quer ser. E o Instagram, para mim, ele se trata muito isso. Ele é uma extensão daquilo que você quer ser, daquilo que você pensa que você é. Ou que você gostaria de pensar que você é, né? Então, você vai dar o seu melhor. O seu melhor no sentido, o que você acha que é o melhor? Ou que pessoa você gostaria de ser? Qual é o seu posicionamento perante a sociedade? Como você quer ser visto pelo outro? Você quer ser curtido pelas pessoas? Você quer ganhar esse biscoito? Né? Eu falo, mano, eu acho que é muito legal, é um experimento para se observar. Quando eu posto uma tela e eu quero, eu queria mais curtidas, porque as pessoas devem ver, aí eu ia conseguir viver da minha arte, e blá, 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 blá. É só o que você quer, é só, tipo, não é verdade, não é uma foto, ela pode ser feita no estúdio. Tem um professor meu que falou que tinha uma garota que estudou com ele, que ele não falou o nome pra gente por razões óbvias, só que ela saiu da faculdade e tal, e ela virou influencer, né? E ela fala na foto dela que tirou uma foto de manhã e tal, sem make. Só que 9 horas da manhã tá lá, batendo na porta dela, um cara que mexe, faz a comida toda bonita para postar, faz a maquiagem dela, sem make. Né? Então, tipo, é tudo uma idolatria. Quem que eu quero ser? Quem que eu quero que me vejam, né? É realmente essa questão de ego. Pode ser uma foto conceitual, uma foto artística, ou pode ser uma selfie de você. Você quer curtida. Você quer que as pessoas vejam. Porque se você não quisesse que as pessoas vissem o seu trabalho, aquilo que você faz, porque até seu rosto pode ser seu trabalho, no caso de influência, você não ia postar no Instagram. Você não ia se importar com isso. É um mercado, praticamente. É um mercado, é uma venda de você, é uma venda das suas telas, uma venda das suas fotografias, de tudo que você faz. É uma venda do seu curso, é uma venda
ou até mesmo por razões mais legais, se a gente for querer pegar isso, acho que não precisa classificar as razões, se é bom, se é ruim, são só razões. Né? Se é razão, por exemplo, pô, eu quero passar uma coisa legal para as pessoas, eu passei por uma experiência e eu quero que as pessoas também tenham essa experiência. Sei lá, eu por um momento conheci a mim mesmo, eu gostaria de fazer as conhecer elas mesmas, né? Para a gente voltar para a mesma pergunta. Então, se trata muito disso. Eu acho que a rede social não é zoada. Eu gosto de rede social, senão eu não tava nela. Ela é um meio, ela é uma coisa que aproxima as pessoas de uma certa forma. É uma proximidade realmente real? Talvez não, mas é uma aproximação. E ela é feita de imagens, né? Isso é interessante, dá para passar alguns sentidos. Esse tecnológico que consegue ter várias técnicas de sentir, né? Que é o computador, que é a sua foto que vai para um lugar, que depois vai para outro, que fica numa nuvem e todo mundo vê, né? E tem uma Eu acho que em relação... última É um instância, espetáculo, né? Bora, Paty, pode falar. e eu acho que em última instância a imagem ela é feita para o outro também, né? Porque assim, você uma vez que eu estou vendo isso aqui, mas eu quero registrar e eu quero enquadrar com esse meu olhar, eu quero que o outro veja. Eu acho que isso é muito natural e até antigo, assim. É quase que inerente à imagem, né? Assim, você pode até fazer imagens para guardar para você mesmo no futuro, mas é um outro de você que vai ver. Então, de toda forma, eu acho que a imagem ela carrega essa necessidade de um outro olhar, posterior, sabe assim? No momento da produção, ela já conta com um outro olhar, assim, ela já conta, ela já precisa desse outro olhar para construir o seu significado, para existir, né? Total. Eu estava dando, o Dani estava falando uma coisa e você complementou, eu fiquei pensando num vídeo que eu vi hoje da Casa do Saber do Christian Dunker, eu acho que é esse o nome dele. Um psicanalista, ele é incrível. E, enfim, ele falou sobre imagens, sobre milhões de perspectivas e tal, ele tem vários vídeos. Aí ele fala algumas coisas, assim, nesse específico, a imagem como produto, como metabolizador, como reconhecimento. Ele tava falando dessa era capitalista e tudo mais. E aí ele falou uma coisa tão interessante sobre a marca. O que ele quis dizer? Que muitas vezes você compra alguma coisa, nessa época neoliberal, capitalista, nananã, você compra alguma coisa, muitas vezes não é nem pelo produto em si. Por exemplo, eu vou comprar um casaco da Nike porque eu acho o tecido incrível, porque ele dura pra caramba, porque não sei o quê. Não, é porque é da Nike. A imagem que eu vou passar com aquele casaco é uma outra imagem. Eu faço parte de um outro lugar. As coisas, as minhas correntes, as coisas que eu tenho, o carro que eu ando, todos eles mostram alguma coisa para o outro. E tem muito a ver do que vocês estão falando, o que o outro vê, né, de mim? Será que ele vê quem eu sou de verdade ou será das coisas que eu tenho, né? E ele falou nessa perspectiva que é tão óbvia, mas eu não tinha pensado nisso, né? Até mesmo nos símbolos mesmo dessas marcas todas da imagem e como elas são um chamariz, assim, né? Elas me levam para um lugar de eu quero pertencer àquilo. E também, só complementando o que o Murilo falou, o que eu acho interessante também, a gente teve um papo sobre literatura essa semana e a gente tentou de algum jeito amarrar a literatura que ficou, o contato que as pessoas têm que ter, por exemplo, com Clarice Lispector, com Machado de Assis, coisas tão profundas da nossa história e da literatura e que muitas vezes se esvaem, porque o tempo está muito rápido, porque agora a comunicação é outra, porque às vezes a literatura não chega. E aí eu entendo quando o Murilo fala que quando eu quero captar alguma imagem e eu quero que ela seja profunda, eu quero que as pessoas parem para ver e não rolem, de que jeito a gente consegue entrar no mundo digital que está posto, mas que as pessoas também vão passar sua foto para frente, também vão querer saber como é que está a blogueira, se ela comeu, se ela está namorando, enfim. Eu acho que a gente tem que talvez encontrar um meio termo dessa história, né? Para não parar de produzir as nossas coisas, mas também para entender que essa rede é de todo mundo, né? Quem gosta de apreciar uma imagem ou não, né? Eu acho que assim,
quando você está criando qualquer tipo de conteúdo, como o Daniel falou, você está querendo, de alguma forma, ser visto. Não necessariamente isso vai determinar se você vai continuar ou não a fazer aquele tipo de conteúdo. Mas quando você está naquele momento de criação, eu acho que são muitos sentimentos juntos, e eu acho que as pessoas que vão consumir isso, elas precisam sim de um background sobre o que é essa imagem, o que é essa imagem, ou pelo menos quem fez essa imagem, quem foi a pessoa que fez. Então, por exemplo, eu acho que assim, o Instagram de fato é o que tá aí, é o que todo mundo usa, mas eu tenho, por exemplo, alguns sites que eu posto minhas fotos lá e que você vai ter um público mais centrado já. Mais seleto, que busca, às vezes sei lá, só fotógrafos. Só fotógrafos. Eles vão ver, porque eles gostam ali de ver, às vezes, o contraste de uma foto, às vezes qualquer coisa que sua foto te traga. Então, assim, porém, ao mesmo tempo, eu gosto de fazer um conteúdo que seja abrangente a qualquer tipo de pessoa, desde a pessoa aí que está aí no Brasil, ou que está em Portugal, ou que está aqui na Austrália. Como o Instagram, ele traz essa personificação em relação a tudo que acontece, para que você consiga fazer sua imagem ser vendida, ou ser vista, ou ser observada, olhada assim de perto e falar, nossa, legal essa imagem. Eu acho que é importante, talvez, misturar um pouco do que você é também, sabe? Do aquilo. Do tipo, sei lá, às vezes, por que eu vejo muita gente fazendo foto no Brasil, por exemplo, fotógrafo de rua fazendo foto de pessoas em situação de miséria. E, às vezes, se você olhar uma foto, só uma foto dessa pessoa, fala, pô, mas será que isso é invasivo para essa pessoa que está sendo fotografada? Será que isso traz alguma coisa de bom para essa pessoa? Mas aí também entra aquele lance da contextualização. Porque se essa pessoa faz fotos disso e ela conta uma história dessa pessoa por trás, e ela é uma contadora de história, não simplesmente... Eu acho que você traz mais olhares para o seu conteúdo. Sabe? Você personifica e fala assim, eu sou Murilo, eu faço fotos de pessoas em situação de miséria na rua por conta disso. Sendo certo ou errado, mas eu faço por conta disso, porque eu quero mostrar o lado miserável de São Paulo, por exemplo. Não. Porque eu acho que esse tipo de foto causa dor nas pessoas, e eu acho que dor é uma coisa que causa engajamento. Então, eu acho que assim, o público, para que você consiga atingir um grande público, você tem que misturar algumas outras coisas, porque senão se torna maçante. Vai ser maçante. Se eu colocar um monte de foto lá de, sei lá, de pessoas que estão se vestindo bem, uma hora você vai pegar lá a pessoa e falar, legal, legal, legal. Ela fala, puta que pariu, não quero mais ver isso daqui. Mas assim, sabe? Eu acho que a mistura da imagem que você cria e a sua imagem é algo que vai ajudar você a vender o que você está fazendo ou não. E tem uma coisa, então, que a Patrícia estava falando ali, né? Que é tipo... existe também a vontade de você ver alguém, né? De você ver, né? Também que o Dani falou, né? De você se identificar, né? De você, muitas vezes, escutar a história de alguém e falar, nossa, tem aquela pessoa que passou por a mesma coisa que eu, nossa, essa pessoa também é de carne e osso, também existe. É por isso que eu acho que hoje, assim, por mais que exista uma tendência à padronização, e por mais que o que mais bomba no Instagram seja tudo muito parecido, eu acho que tem mercado para tudo. Tem mercado para tudo, porque agora, com a internet, assim, a possibilidade de nichar é enorme. Você pode nichar tudo. Então, por exemplo, o Murilo falou que tem fotos dele em sites especializados. É isso. Ele não precisa que 30 milhões de pessoas vejam a foto dele. Mas se as pessoas certas virem, ele vai conseguir o que ele quer, dependendo do que ele quer. Sabe assim? Então, eu acho que é isso. Se a gente, na perspectiva do produtor de conteúdo, de imagem, eu acho que a gente tem que ter coragem
para fazer exatamente aquilo que a gente sabe e quer fazer. Porque tem gente que vai gostar daquilo, tem gente que vai se interessar por aquilo. Não tenta ser igual a fulano ou fazer de uma maneira que você acha que vai dar mais like, porque eu acho que o lance não é quantos likes, sabe assim? De repente, isso importa menos do que quais likes você teve, das pessoas que estão interessadas no seu conteúdo, que vão sentir alguma coisa com aquilo, né? Que vai fazer sentido para alguém. E eu acho que é aí que está, assim, a juventude, porque a juventude que nasceu já nessa era digital e que já está muito, muito mergulhada nessa coisa da internet, está construindo a identidade, a personalidade e tal. E aí fica muito sujeita a número de likes, porque, assim, quer ser aprovada. Isso é uma coisa histórica, né, do jovem querer ser aprovado. Isso é desde sempre. Só que o jovem que é criado nessa era digital, ele quer ser aprovado, ele quer fazer parte da tribo também na internet. E aí ele pode desperdiçar um talento enorme, porque ele quer ser aprovado, porque ele quer ser igual, porque ele quer fazer parte. E não é isso, assim. Eu acho que é a gente ter a coragem de ser quem a gente é, mesmo sem a gente saber exatamente o quê. Vamos nesse rumo, sabe? Nossa, assim. eu acho perfeito você disse, seja você, né? É um bagulho que eu mesmo tenho passado, assim, eu tô me buscando na arte, né? A gente sempre vai referência, aí como eu tô na academia, você escuta um professor, aí você escuta outro, você fala, não, então arte é isso, então arte é aquilo. E aí você fica, nossa, mas esses dois aqui que estudaram muito acham coisas exatamente diferentes, entendeu? Então, tipo, eu tenho que seguir um, eu tenho que seguir o outro, mas não, você tem que absorver os dois e, tipo, seja você, procure a sua arte, sabe? Você não precisa fazer aquela arte digital plana, você faça a sua, você procure a sua. E isso cabe também para a imagem, até para a personalidade, sabe? A personalidade, por mais que às vezes ela possa ser quase como uma prisão, ela também tem sua funcionalidade, né? E é essa questão de que a gente às vezes problematiza o fato de ter pessoas no Instagram, por exemplo, que tem milhões de seguidores e que elas tiram foto delas e vão em festa e tira foto de festa, ganha muito de patrocinador que quer aparecer no Instagram da pessoa. E, cara, isso não tem problema nenhum, sabe? Isso não é errado. Errado é talvez a gente julgar essa pessoa e falar, pô, ela não pode fazer isso. Às vezes porque a gente queria fazer isso e não tá conseguindo, né? A gente pode deixar as pessoas serem o que elas são. Talvez, acho que às vezes é se tornar um pouco mais consciente e ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes do mundo que elas vivem. Nessa rede social, a que elas estão querendo pertencer, ao que elas estão querendo de verdade, ou se elas estão querendo ser uma pessoa que elas não são. Uma rosa não pode ser uma margarida. Uma margarida não pode ser uma rosa. Uma rosa é linda por ser uma rosa. Uma margarida é linda por ser uma margarida. Mas se uma margarida tentar ser uma rosa, ela vai ficar feia, porque ela não vai querer ser ela mesma. Você não pode tentar ser o que você não é. E não é que você não pode tentar alcançar coisas, mas se você é Daniel, não tente ser Gabriel, entende? Nesse sentido. Mas eu acho que no meio, assim, você sempre vai se inspirar com pessoas e você vai, talvez, não mudar a sua essência, mas você talvez mude sua concepção, sua perspectiva e fala, bom, hoje, sei lá, eu tenho quase 30 anos, talvez com 35 eu tenho uma perspectiva totalmente diferente. Mas eu quero que naquele momento eu gostaria muito de tentar ser eu. E eu vejo. Mas eu acho que uma coisa que na verdade, acho que tudo parte disso. É o capitalismo, né? Porque se a gente for pensar bem friamente, o tipo de... Assim, qual a intenção da nossa arte? Qual a intenção da nossa criação, da nossa imagem? Por exemplo, a minha intenção, quando eu olho para a minha fotografia, por exemplo, e eu estou fazendo ali, eu quero, de fato, que seja algo atemporal. Eu quero que, daqui 10 anos, as pessoas olhem e entendam uma parte daquele momento da história. O mais irrelevante que seja, mas que é a parte da história. No caso por exemplo, da Patrícia, que é repórter, que faz um trabalho jornalístico, você já quer que aquilo seja consumido ali, porque você quer que aquela intensidade aconteça ali. Na arte do Daniel, já é uma arte que ela pode ser entendida antes, ali, depois, você pode criar uma coisa que não é irreal e tornar aquilo, dar um sentimento para aquilo. E é uma arte, é uma criação de conteúdo visual através
não sei exatamente quais são suas ferramentas para a sua arte, mas assim, eu acho que depende muito da a nossa intenção, e muito disso, da nossa intenção, muitas vezes vai ser baseada no capitalismo. Então, acho que às vezes a gente perder nossa essência, nós, assim, em geral, como pessoas, a gente acaba perdendo nossa essência, querendo ser algo que a gente não é, porque vai vender. E muitas vezes as pessoas conseguem vender sem estar sendo elas mesmas. Sim, entendeu? Total. E eu acho que aí acarreta um grande problema, talvez, assim, um grande problema social, que muitas vezes nem muitas vezes é muito nítido, assim, de ser entendido e visto. E quando o papo é bom, eu tenho todo um roteiro aqui, só que vocês mesmos fazendo o link das coisas, então fica fácil, entendeu? O meu trabalho aqui. Eu estava pensando aqui, eu falei, eu quero muito tocar nesse assunto também com eles, mas enfim, vocês já começaram super bem, eu só vou complementar. Eu tive um símbolo de beleza na minha infância, a Patrícia vai saber com certeza do que eu estou falando, e o nome dela era Barbie. E ela era loira, ela tinha uma cintura finíssima, ela era perfeita, ela não errava, ela tinha carro e lanchonete, e ela andava, e ela tinha roupas que cabiam perfeitamente, um cabelo esvoaçando. Aí eu olhava para aquela Barbie e eu falava, tá, é uma boneca, mas não consigo me ver ali. Só que isso, quando você está nova, você não pensa muito. E aí, depois que você vai vivendo, você vai vendo que existem algumas coisas ali que vão ficando no seu subconsciente, que é o ideal do que seria, qual que seria a melhor coisa, qual que poderia ser a melhor imagem a ser perseguida. E isso também existe toda uma psicanálise que fala sobre isso, mas a gente, de um jeito muito, muito sutil, vai falar um pouco sobre isso. E aí, complementando, uma das dinâmicas que eu fazia com os adolescentes era que eles tinham que sentar em roda, eu dava as aulas deles em roda, e eles pegavam uma folha sulfite e se desenhavam ali, desenhavam só o rosto deles naquela folha sulfite, do jeito que eles se sentiam ali melhor representados por eles mesmos. Aí, depois desse momento, eles passavam para a pessoa da sua direita, e a pessoa da sua direita tinha que complementar coisas que ela via na pessoa e desenhava. E assim sucessivamente, até chegar de volta ao desenho naquela pessoa. Quando eles se viam, eles falavam, nossa, mas eu nunca tinha reparado que eu tinha sardinha, ou eu nunca tinha reparado nessa minha cicatriz aqui, na minha pinta, eu nunca tinha... E você me viu de um jeito muito mais leve do que eu me via. Você viu detalhes que eu não via. Você viu uma maneira tão melhor de me representar que eu mesmo não via. E aí eu me lembro também da obra que eu vi, um vídeo no Instagram do Daniel, que é de uma pessoa que comprou uma obra dele, que era um autorretrato dele. E aí ela recebeu aquele autorretrato, e a obra ficou linda, e ele recebeu, ele falou, a pessoa falou, meu Deus, eu não acredito. E eu acho que não era só por estar muito bonito, mas porque, nossa, eu pelo olhar dele, me vejo bonita. Eu sou uma pessoa bonita. E aí, com tudo isso, eu quero perguntar para vocês. Foi muito difícil claro que tudo é um processo, mas foi muito difícil, primeiro, vocês se olharem e se verem como vocês são, no meio de tantos filtros, no meio de tantas coisas, como é que foi essa percepção de quem vocês eram? Porque com certeza não foi desde o início da vida que vocês gostaram da sua imagem, da sua autoimagem. E a segunda pergunta é o quão bem você faz para você mesmo em relação à sua própria imagem? Será que você coloca muito filtro? Será que você não tira foto de você? Como é que é isso? Como que é a sua autoimagem aí? Se espantaria também de passar essa folha para o lado e veria que as pessoas olham coisas que você não repara em você? Diga lá. Cara, vou falar, né?
Pode Eu falar. acho que eu vivi pouquinho ainda, né? Mas pra mim parece bastante, porque sempre parece bastante, né? Sempre vai parecer bastante. Sim. Cada momento é muito precioso. E tive muitos problemas com isso, Uhum. né? Quando eu era mais criança, não, mas quando eu cresci um pouquinho, eu era bem gordo e tal, eu tinha bastante dificuldade. Mas houve um tempo que eu era gordo e que eu nem ligava, assim. Uhum. Mas aí começou a se falar disso e eu comecei a perceber que eu tava gordo e eu comecei a ficar muito triste. E aí eu comecei a fazer de tudo para emagrecer, né? Porque começou aquele tempo que, você quer namorar, e aí as Uhum. garotas não querem namorar um cara gordo, querem namorar um cara magro e tal. E aí depois, quando você emagrece, você percebe, por exemplo, eu era um cara que queria chamar atenção, queria ser aceito, né? E aí você percebe que não é questão da sua aparência, não só, né? A aparência também importa desse quesito aí um pouco nos 10 primeiros minutos, mas é Uhum. questão de quando você é meio despreocupado, quando você é você mesmo com outra pessoa, não está tentando ser alguém para essa pessoa, mas está sendo você e você está conversando com essa pessoa, a coisa desenrola muito mais fácil. Então foi uma longa caminhada para pelo menos aceitar a minha imagem e depois começar. Eu passei por umas loucuras e tudo mais, mas isso foi ainda depois de tentar me encontrar. É até difícil de escrever, mas chega um momento em que você acaba querendo se aceitar, porque esse é o primeiro, talvez o primeiro passo. Uhum. Aceitar a sua imagem. Não, eu não diria que a nossa imagem é a gente, mas eu diria que aceitar essa imagem é o primeiro passo para talvez ir além dessa imagem, Uhum. né? Ir um pouco mais para dentro do que essa imagem pode ir, né? Deixar de ser essa imagem, mas deixar ela estar ali, deixar ela viver, deixar ela existir, né? E como você falou da tela que eu fiz para a Marcela, que era uma amiga minha, é um pouco sobre isso. Eu fiz aquele a retrato dela e ela é uma amiga especial para mim. E eu senti tudo aquilo ao fazer aquela tela e nas cores que eu pintei ela. Lembrei um pouco até da neurociência, do sistema endócrino, dos hormônios que preenchem nosso corpo e quando você sente essa emoção e aí tudo aquilo te preenchendo e você se tornando aquilo, aí eu fiquei, nossa, é isso. Pra mim, né? Mas talvez para outras pessoas não seja, mas é um pouco disso. Acho que às vezes a gente se vê muito, a gente gosta. Eu lembro quando eu era mais criança, assim, eu ficava desenhando a mim mesmo, falando, não, porque eu gostaria de me vestir dessa forma, né? Porque aí eu vou andar dessa forma, porque aí eu vou falar dessa forma, e aí quando eu crescer eu vou ser assim, assim, assado. E aí você cresce só um pouquinho, né? Porque eu sou mais novo. E você percebe que, pô, eu não sei nada que eu quero. Eu sempre soube o que eu queria, mas agora eu não sei o que eu quero. E eu não quero saber. Sinceramente, porque eu quero só aprender a viver agora, sabe? E sobre o espelho, pô, eu posso daqui a pouco ficar gordo. Eu dei uma engordada, eu tava mais magro, fiquei um pouco triste com isso. Quem não, né, Dani, nessa quarentena? Mas, mas você vai aprendendo a se aceitar, Total, a se ver com mais carinho, né? Nesse sentido, a deixar você ser o que você é, o seu corpo ser o que ele é. com certeza. E aí eu ainda estou me descobrindo, então eu não posso Uhum. responder essa pergunta por completo. Mas respondeu muito bem, Dani. E tava linda a tela também. Vale? E aí? Vai lá, vou deixar a Patrícia falar. Então, assim, para mim tem sido um desafio lidar com a minha imagem desde sempre, e não passou ainda, sabe? Eu tenho 36 anos e não passou isso. Eu acho que para as mulheres Uhum. tem um quê a mais, assim, porque a nossa aparência ela é mais pública do que a dos homens. As pessoas se sentem no direito de comentar sobre a nossa aparência o tempo todo. O corpo da mulher é Uhum. público, né? Então, as pessoas te olham e falam se você tá magra, se você tá gorda, e eu nunca tive muito problema com balança, mas não é só isso, né? Não é só uma questão de estar magro ou estar gorda, assim. Inclusive, muita gente já reclamou comigo da minha magreza, que também é completamente incômodo, né? Uhum. Tipo, né? De relacionar, às vezes relacionar a magreza com fraqueza, ou com anorexia, ou com qualquer coisa do tipo, assim, né? Eu nunca tive, assim, esse transtorno de imagem nesse ponto,
Estou falando disso, inclusive, porque minha matéria dessa semana é sobre anorexia severa, então eu estou com esse tema transtorno de imagem, assim, pairando aqui na minha cabeça. Nada por acaso. Mas eu acho que essa exigência que paira sobre as mulheres, de que a mulher tem que ser bonita, ela é muito cruel. É muito cruel. E ela começa na infância, ela começa muito cedo, porque quando você vê um bebezinho, quando você vê um bebê menino, às vezes você faz alguns comentários com um bebê que é menino, e com um bebê que é menina, necessariamente você fala que linda, nossa, que vestido lindo, nossa, que laço lindo, nossa. Eu vejo porque eu tenho uma filha e eu ouço os comentários para ela, são todos nessa linha, sabe? De beleza, de estética, de um bombardeio sobre a aparência dela, que assim, a criança não está preocupada com isso, a criança nem sabe o que é isso. E a gente já começa a moldar na nossa cultura a preocupação da menina por ser bonita, porque quando ela é bonita, ela é elogiada, ela é aceita. Isso é muito grave, porque a gente gasta tempo que a gente poderia estar estudando, a gente está passando rímel. Tempo que a gente poderia estar descansando, a gente está fazendo escova. Exatamente. Entendeu? E os caras estão trabalhando, os caras estão fazendo outras coisas. Eles não estão quanto tempo eu preocupados se a pele demorei? deles está brilhando, se eles vão Sim. passar um pó, se eles, sabe, assim. Então, assim, eu estou completamente imersa nessa cultura, eu estou aqui completamente maquiada, criticando isso, mas é porque eu tenho essa consciência de que, assim, isso me toma energia, isso me toma tempo, essa necessidade de que o outro me veja bonita. É muito grave. E você trabalha com imagem ao vivo ou não, mas assim, você está na frente o tempo inteiro, a primeira... Às vezes, você vem antes da notícia, né? Você é a porta-voz, né? E o que é muito louco, né? Pensar nisso, principalmente em relação à mulher, de que, tipo, às vezes ela pode estar falando uma coisa extremamente relevante e se expressando de uma forma lindíssima, e as pessoas estão olhando como que ela está vestida. Total, falar, nossa, esse vestido não caiu bem. Ou como ela envelheceu, exato. ou como a barriga dela tá grande. Exatamente, nossa, a aparência tá meio descabelada, né? Nossa, mas ela tá falando da queda do muro de... Não, tá bom, falou, mas assim, podia estar mais maquiada. E no jornalismo, coisa, né? daqui para frente, eu vou dizer até para vocês repararem, assim, reparem no telejornalismo, quantos velhos, quantos homens velhos tem no telejornalismo, quantas mulheres velhas tem no telejornalismo. Assim, é um meio muito cruel, assim, que preza pela mulher jovem, bonitinha ali, que vai fazer aquele papel. Depois passou, sabe, a experiência, a bagagem é desvalorizada, e aí contrata uma outra que vai ser mais barata e que vai ser mais plástica no vídeo, né? Sim. Então, assim, eu tô às voltas com isso, sempre, desde sempre, assim, tentando me acolher mais, sabe? Tentando me abraçar mais, assim, sabe? Me aceitar como eu sou, aceitar em todas as esferas, assim, em todas as características, e inclusive a minha necessidade de me maquiar, aceitar tudo mesmo, me compreender que eu sou um fruto desse meio, desse momento, desse século e tal, mas tentando me exigir um pouco menos, sabe? Porque eu acho que nós, mulheres, precisamos desse olhar mais generoso, e o primeiro olhar tem que ser o nosso. Sim. E isso é uma coisa que eu quero deixar muito forte aqui, assim, para todo mundo que ouve, assim, a gente também precisa parar de julgar as outras mulheres, a aparência, a imagem das outras mulheres, assim, a gente precisa deixar que as mulheres sejam o que elas quiserem ser, que elas vistam o que elas quiserem vestir, que elas se apresentem da forma como elas quiserem, sabe? Todas nós, assim, a gente merece essa libertação, é urgente. É urgente e salva vidas, né? E resguarda em qualquer tipo de cenário. Total, Paty, eu concordo com tudo, assim. Como mulher, né, eu entendo e vivo isso, é vívido para mim, assim. Desde, enfim, do que eu visto, em como isso pode acarretar na minha própria vida, né, na segurança da minha vida, até
esse culto que é me dado, né? Me colocam que eu tenho que cultuar essa beleza, me manter jovem, me manter sensual, me manter tudo isso, assim, você... E a gente não está nem falando de intelecto e tudo mais, que também a gente está num país que o acesso é quase nada, mas a gente está falando até mesmo desse culto da beleza e dessa imagem que muitas vezes você não se vê, né? Eu publico, quando eu vou colocar alguma coisa, as minhas fotos são muito... Não tem selfie. Primeiro que eu não sei muito tirar selfie, assim, de mim. Eu sou péssima para essas coisas. E aí, esses dias eu estava tirando selfie, coloquei um filtro, também, né? O mundo tem pouquíssima foto. Inclusive, foi muito difícil achar uma foto sua, né? E aí, quando eu fui tirar, eu falei assim, vou colocar uns filtros aqui. Gente, não tem condição. Eu fico desconfigurada nos filtros, assim. Ou eu vou para um lugar que eu falo, quem é essa mulher, né, que está aqui na minha frente? Eu não me reconheço. E aí, quando você vai mais fundo, que eu também não sabia nem mexer nesses negócios, quando você vai mais fundo, tem 300 mil filtros, tem filtro de tudo que vocês puderem imaginar. Você fala, gente, é realmente para você se enganar, é um auto-engano, né? Você fala, nossa, realmente eu estou muito jovem, eu estou sem marca nenhuma, eu estou com a pele impecável. E você fala, não tá, amor, não tá. Tira o filtro que não tá, né? E todas as fotos têm filtro, né? Todas as fotos. Às vezes até é difícil quando você coloca alguma coisa, seja na rede que for, você não ir para o filtro. Você colocar o original. Foto original. Então, eu pus até lá na link na minha bio, tem lá assim, stories sem filtro, porque eu tô com essa proposta, esse propósito de não passar filtro nos meus stories quando eu tô ali conversando, falando e tal, porque eu comecei a usar uma época e você fica padrão, né? Padrãozão, que é aquilo. Eles fazem aquela harmonização facial em um segundo, né? Exatamente. E aí eu comecei a sentir que eu não estava gostando de nenhuma imagem minha sem os filtros. E isso é muito sério, né? Aí eu falei, vou parar de usar. E eu acho que para as jovens também é grave isso, porque elas estão construindo essa identidade e estão vendo todo mundo com filtro. Eu acho assim, essa coisa do auto-amor ela vai se perdendo, né? Sim. Você vai se odiando. Você vai se odiando, porque você tem bochecha, porque você tem marca, porque você tem olheira, você tem espinha, coisas que todas as pessoas têm. E no fundo, assim, tá todo mundo passando filtro, tá todo mundo com medo de se ver de verdade, né? Sim. Então, eu faço stories sem filtro agora. Não, é engraçado que quando as pessoas se livram disso, de usar um filtro, por exemplo, para mostrar a cara, ou não, ou às vezes até de uma paisagem, quando existe isso de que estou livre disso, elas postam e colocam no filter. Exatamente. Vendo? Olha como eu sou corajosa. Eu estou colocando até filtro. E deixa claro, estou deixando claro de que assim, ó, se eu gostei de mim nessa foto aqui agora e coloquei sem filtro, é porque vocês me veem como eu sou. Então, tipo, é de fato uma coisa gigantesca. Sim. Essa identidade com o ódio, né, por si mesmo, é uma coisa que te distancia muito de você, né? Porque teve uma coisa que a Patrícia disse logo no começo de eu não sou esse corpo, eu não sou esses pensamentos, né? Eu não sou o que eu faço. Então, pô, beleza. Você tem essa parte, aí você acha que você é isso. Tá, tem um lugar aí já. Agora você começou a odiar isso daqui também, pô, aí você vai estar vivendo mal, cara, porque você não vai estar gostando nem um pouco daquilo que você pensa que você é. Não há filtro que consiga, né? Não há filtro, porque o filtro mesmo você vai ficar, pô, mas esse filtro aqui não é bom, esse filtro aqui também não é legal, esse daqui também não é legal. E aí você fica tentando se encontrar nesses filtros, né? Você fica tentando emagrecer para se encontrar, porque quando eu ficar mais magro, eu vou ser feliz. Quando sei lá, vou deixar meu cabelo crescer, né? Vou ser mais feliz. Não gostei, meu cabelo grande tá muito zoado. Meu rosto, mostra meu rosto. Mas se eu tirar meu cabelo, meu rosto fica muito aparecendo, né? Não pode mostrar, colocar uma máscara, né? Acho que é realmente isso, o filtro é uma máscara, né? Você precisa que os outros te vejam de uma forma que você se sente. O Dani, e eu lembrei muito de uma aluna minha, ela tinha 14 anos, enfim, eu dava aula para 11 até 17 anos. E aí uma aluna de 14 anos, ela chegou assim,
era uma menina negra que sempre esticava o cabelo. E nem não entrando em todos os detalhes, em todas as coisas tão profundas que tem a ver enfim, com a imagem, nanã, mas assim, ela chegou um dia e ela fez assim para mim, olhou para mim, ela fez assim, ó, não tá vendo nada diferente? Eu fiz assim, você não esticou o cabelo. Ela assim, não, o que você acha? Eu falei, você está maravilhosa. Eu consegui ver o cabelo dela ondulado, ela tinha um cabelo enorme, assim. E aí a gente tinha uma parceria muito grande nas aulas, né? Os alunos que nas outras escolas não eram nada, entre aspas, ali eles ocupavam um papel, assim, era muito legal, era demais. E aí as pessoas começaram a notar eles, assim, começaram a falar, nossa, mas seu cabelo, nossa, mas não sei o quê. E aí eu fiz uma dinâmica com eles do jogo da garrafa, todo mundo conhece o jogo da garrafa, que é verdade ou desafio. E aí, no dia do meu aniversário, que eles fizeram uma festa para mim, eu falei, bora jogar o jogo da garrafa. Só que era para você falar uma coisa boa sobre o outro, né? Quando rodava, para você falar, então fala aí uma coisa boa dela. E aí você fala, nossa, eu percebi que ela é muito engraçada, né? Você tem umas coisas engraçadas em você, às vezes. Aí começou a falar de um detalhe físico, aí começou a falar, nossa, mas aquele dia que você deixou seu cabelo natural e tal. Como foi importante quando ela se livrou daquilo, né? Daquele padrãozão que todas as meninas tinham. Na minha época era tipo cabelo esticado, quando eu tinha uns 17 anos, cabelo esticado e cabelo do Felipe Dilon. Os meninos tinham aquele cabelinho de Felipe Dilon, assim, meio encaracoladinho e tal, não sei o quê, uma coisa meio surfista e tal. Falei, gente, eu não sou nenhuma coisa nem outra, me tira daqui, né? E aí, Mu, fala aí. Enquadramento em padrões. Não, eu acho perfeito o que o Daniel e a Patrícia falaram, você também, mas só acrescentar algo em relação à aceitação de nós mesmos, que eu acho que isso depende muito também da cultura e do contexto que a gente tá inserido. Porque, assim, eu vou colocar um exemplo. Eu moro na Austrália aqui faz 5 anos. Eu acho que a gente sempre vai estar nessa luta de aceitação. Em relação à imagem, em relação à postura, em relação ao que a gente fala, o que a gente pensa. Eu acho que a gente sempre vai estar. Mas eu acho que você consegue atingir níveis de aceitação e que te permitem ser mais. Foi o que o Daniel falou, te permitem ser mais. Se você um dia se livra desses padrões que a sociedade te impõe, você acaba produzindo mais, porque você acaba gastando mais tempo, de fato, com o que você quer criar. E assim, quando eu morava no Brasil, nossa, eu não sou uma pessoa que eu me importo, eu particularmente não me importo muito com o que as pessoas vão achar de mim, mas, obviamente, que no Brasil, eu não me sentiria bem, por exemplo, ir para o mercado de pijama. Por quê? Porque eu acho que o Brasil, a cultura brasileira, a sociedade brasileira tem essa coisa de julgar demais. Vocês, mulheres, eu não consigo colocar nessa posição porque é inimaginável para mim quão ruim isso deve ser. Mas, como homem mesmo, já é ruim, então, eu acho que a gente não... De fato, a gente, sei lá, eu tava em casa ali, eu queria ir comprar alguma coisa no mercado, mas jamais iria de pijama, porque alguém ia falar, pô, tá louco, é louco, o que esse cara tá fazendo? Ou é mendigo, o que é? E eu ia me importar com isso, com aquele olhar, mesmo que eu não veja essa pessoa olhando, ela tá ali atrás, assim, olhando, falou assim, me julgando. Aqui na Austrália, eu não consigo contar quantas vezes eu já fui de pijama pro mercado. Porque as pessoas, de fato, elas não estão muito, muito ligando para você. E eu acho que, assim, obviamente, muito pelo background, por tudo que vem atrás. Aqui é uma colônia inglesa. Ingleses são frios. Eles não são os mesmos latinos que colonizaram os portugueses ou os espanhóis que colonizaram o Brasil, e tem isso mais caloroso de você ter a proximidade e olhar para as pessoas e querer entender as pessoas, sabe? E eu acho que isso influencia demais também, demais no progresso de sociedade. Eu acho que o Brasil agora tá tentando se livrar disso porque isso está em pauta, muito por conta do feminismo, porque vocês estão tentando se livrar dessas imagens que são impostas. Nós homens, a gente vai acabar se beneficiando disso, como sempre. Mas eu acho sim que isso influencia diretamente no quanto a gente produz como pessoas para a sociedade, sabe?
Então, eu acho que seria bem bacana se isso acontecesse, esse processo, assim, de se livrar de padrões visuais, acontecesse de uma forma rápida, porque eu acho que é um benefício pessoal, individual de cada um, e de sociedade também, porque a gente vai acabar produzindo mais, independente de como a gente esteja aparecendo naquele dia. Às vezes, a coisa mais brilhante que eu já fiz na vida foi no dia que eu estava mais feio, mas... E o que foi olhado foi, de fato, o brilhantismo do que eu fiz, não de como eu estava aparecendo, que foi exatamente o que a Patrícia falou, às vezes, de fazer uma reportagem, está ali falando um monte de coisa, a pessoa está falando assim, nossa, mas essa blusa amarela. Não, olhem para o que é, de fato, essencial disso, sabe? Total. A gente está caminhando para o fim, infelizmente, e eu quero mostrar só as imagens que vocês selecionaram. Eu vou tentar aqui compartilhar. Eu não sei se vai... Deixa eu ver se eu pausando. Aí eu vou deixar compartilhado, depois eu volto. Eu vou deixar assim, é melhor. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Aqui. Não sei se vocês já estão vendo. Conseguem ver? Abriu. Não. Carregando. Abriu. Abriu? Sim. Tá aí. Uhum. Essa aí é a imagem que o Dani escolheu. Confesso que eu estou vendo aqui com vocês. E aí, Dani, quer falar um pouquinho? Claro, você me perguntou, pô, acha uma imagem aí que te impacta. E aí eu fui procurar e fui deixando, né? E eu até achei um novo artista, acho que tá aqui a assinatura dele, eu esqueci exatamente o nome dele. Saco... Eu achei ele, eu vi no Instagram de outra pessoa, né? Eu achei, tipo assim, fala muito do meu trabalho mesmo, achei muito louco. Que você vê esse cara que tá escolhendo uma montanha, se você perceber um pouquinho, parece que essa pessoa tá meio que uma máscara, sabe? Tem um traço bem forte, assim, no pescoço. Sim. E a cor do rosto é diferente da cor dele mesmo, né? E ela sempre tá, pô, eu vou escalar essa montanha, porque quando eu estiver na grama, ali naquele lugar, eu vou me sentir em paz. E você vê que o cara que tá ali dentro não tem máscara, né? Vou me sentir em paz, né? Ficar de boa, você eu mesmo, assim, sabe? E o que não é, tipo, você pode estar naquela montanha e estar em paz, saca? Você pode estar muito bem ali, né? Você pode estar feliz, mas você sempre está querendo estar em outro lugar. Você nunca está com você nunca está satisfeito com o que você é. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser lindo, você pode ser feio. Você sempre vai querer mais, porque aquilo que você tem não está sendo suficiente. Simplesmente pelo fato de que você está procurando ser suficiente, em vez de simplesmente ser suficiente, né? Total, então, né? essa para mim resume não, mas sim, a grande loucura da humanidade, né? Que é nunca estar onde se está, é sempre querer estar em outro lugar, nunca aproveitar onde você está. Você tá numa montanha russa, num parque, você tá numa montanha russa, num parque de diversão, e você tá pensando, e, pô, é muito louco, sabe? É muito divertido. Você tá pensando, pô, podia ir mais rápido, ou pô, podia ir mais devagar, sabe? É meio que isso. Sim, E é isso que total. significa pra mim. Assim. Demais, adorei, Dani. Muito Nossa, massa. eu também adorei essa imagem. Muito. Adorei. E se a gente voltar, parece que é um ciclo, né? Uma coisa que não cessa nunca. Vou passar aqui Oi, pode falar. Essa imagem dele me lembrou o livro O Poder do Agora. Adoro esse livro, isso, cara. a gente está sempre... Bom. Que foi? Eu amo esse livro, ele é muito bom. Tá, assim, muito bom, né? Então tá, é só um comentário. É muito bom. Essa aqui é do Mu, ele me mandou 3 fotos, eu selecionei essas 2. E aí, Mu? Cara, eu te mandei essa imagem porque, para mim, bom, primeiramente, fotografia é uma coisa que eu sempre vou usar como expressão. Esse cara, ele é um artista turco e ele faz essas montagens bem simples e, basicamente, ele divide uma imagem ou duas e coloca 2 situações completamente opostas
com pessoas que estão dentro daquelas mesmas características. Por exemplo, essa imagem de duas crianças, uma num cenário de guerra e a outra olhando pela janela de casa. Se a gente for ver, eu acho que é justamente aquilo que a gente estava falando sobre a padronização das imagens e que as pessoas gostam de ver e tal. Vou passar a próxima. A imagem por exemplo, essa imagem, assim, a imagem toda bonitinha, esteticamente legal, as cadeirinhas ali enfileiradas, elas te dão um poder de imersão um pouco maior, sendo que às vezes ela te dá um poder de imersão maior na foto, de entender aquele contexto, porque talvez às vezes porque até seja mais fácil para a gente digerir esse tipo de imagem, né? Que é uma escola. Nós, privilegiados, que imagino que somos, a gente teve acesso a esse tipo de coisa, viu isso, foi assim que a gente viveu. E quando a gente vê uma imagem de uma escola, um professor dando aula para um monte de aluno num cenário de guerra, às vezes a gente não consegue nem digerir por não entender. E às vezes isso acaba simplesmente passando desapercebido. Sim, Acabou. Exatamente. Se a gente tivesse o tempo inteiro esse duplo olhar, né, nas coisas, né? Se a gente conseguisse sempre conseguir colocar, né? E ver o quão grande é tudo isso que a gente está inserido, né? E eu acho que essas imagens têm um poder muito grande porque às vezes dá o poder de imersão para pessoas que às vezes não conseguem entender de que aquilo ali que aquele cara está fazendo é dar uma aula. Ele está precisando de umas cadeirinhas enfileiradas, uma lousa, mas não tem. E Mo, uma coisa que é muito legal, quando você fala assim, nossa, esse cara é turco. Se ele tivesse escrito uma frase na língua dele, eu não entenderia. Né? Mas uma imagem tirada por um turco naquela situação, essa, eu entendo totalmente, né? Sim, imagem... Você não precisa de... Exato, a imagem me dá toda... Esse é o tipo de imagem que não precisa de contextualização. Não precisa de uma frase, né? Não, nenhuma. Você olha, você fala assim, nossa, realmente, o mundo está perdido. Porque você vê... porque você vê que de um lado as coisas estão tão bem maquiadas e de outros as coisas não têm controle nenhum e não tem nem perspectiva do que vai ser o amanhã, sabe? Sim, então, acho que é bom esse tipo de artista criar esse tipo de imagem para trazer um número maior de pessoas para ter esse olhar um pouco mais crítico e um pouco mais empático, talvez, da sociedade. Total. E aí a gente tem a da Paty, que é essa aqui, que é uma imagem super famosa. Diga aí, Paty. Então, essa imagem, ela é de 2015, é de um menino sírio chamado Aylan Kurdi, que morreu depois de uma travessia do Mediterrâneo, fugindo da guerra na Síria e tentando entrar na Europa. Essa aí é a costa turca, né? E, na época, a Síria já estava em guerra há um bom tempo e a Europa tentando endurecer as políticas migratórias. E depois dessa imagem que viralizou, vários países começaram a abrir e fazer negociações para receber os refugiados, porque foi essa imagem que conseguiu revelar a extensão da catástrofe que estava acontecendo ali, né? Assim, muitas famílias morrendo na travessia ilegal, porque eram travessias de madrugada, em barcos né, que sem estrutura nenhuma, e uma criança, esse menino, porque assim, quando você olha para a imagem desse menino, o vestido de bermuda azul, camiseta vermelha, ele pode ser filho, ele pode ser meu filho, pode ser seu filho, né? É tanta coisa que vem, né? Meu Deus do céu. Então, eu acho que essa foto, ela ilustra bem, assim, o poder mobilizador da imagem, sabe? E na época dela, eu estava fazendo mestrado e a gente estava lendo um livro no mestrado, eu não lembro exatamente a disciplina, mas eu estava lendo esse livro aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só para eu ver. Chama Diante da Dor dos Outros. Eu vou parar aqui Isso, voltou. Pode mostrar. Diante da Susan Sontag. Da Dor dos Outros. Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. E aqui ela discute o valor da fotografia de guerra. É bem interessante esse livro. E eu separei um trechinho que eu grifei aqui na época,
para trazer, que eu acho que explica bem o porquê de trazer essa imagem, né? Ela fala o seguinte, que o fluxo incessante de imagens, televisão, vídeo, cinema, constitui o nosso meio circundante. Mas, quando se trata de recordar, a fotografia fere mais fundo, ela comparando as imagens em movimento da fotografia, né, com a fotografia, né? A memória congela o quadro, sua unidade básica é a imagem isolada. Numa era sobrecarregada de informação, a fotografia oferece um modo rápido de apreender algo e uma forma compacta de memorizá-lo. A foto é como uma citação, uma máxima, um provérbio. Então, eu escolhi essa imagem, eu acho que eu trabalho com imagem em movimento, mas eu super valorizo, eu sou filha de fotógrafo, e eu super valorizo o poder da fotografia também, assim. Incrível, incrível. Uma vez, só um adendo, uma vez eu vi essa imagem, essa mesma imagem que a Patrícia mandou, eu não lembro exatamente um texto, mas eu vi ela acompanhada de um título que dizia assim, que é uma imagem que tirou a vergonha, na verdade, que criou vergonha nas pessoas apáticas na Europa, nessa época. Uhum. E que é um poder gigantesco que uma simples fotografia tem. Exatamente, exatamente. Mostrar aquilo que ninguém quer ver, né? Exato. E é uma coisa que a gente esconde. Que a gente sempre faz. A gente sempre foge da nossa dor. Uhum. A gente sempre foge da dor da sociedade. A gente não consegue nem enfrentar a nossa, a gente vai enfrentar a dos outros. Né? É uma coisa que a gente sempre faz, fugir. Às vezes a gente fala, não, nem me mostra, porque eu não quero ver. Mas a imagem tem dessas, né? Tá lá, tá posta. Você que... E fica para sempre, né? Fica para sempre. É um negócio que você não apaga, não deleta. Não deleta, exatamente. Porque fez sentido, né? Ela marcou em algum lugar em você. Gente, eu ficaria aqui... Manda lá. Na verdade, às vezes não, é bom... Não é bom isso acontecer, mas é bom esse tipo de imagem se propagar nesse sentido, porque é realmente, como ele falou, essa visão de empatia, né? Fazer as pessoas olharem o mundo dos outros é uma coisa que gera essa empatia, né? Até naqueles que são apáticos, né? de ter esse olhar. Né? Não sei muito como explicar isso, mas pelo menos estimular, né? Estimular alguma coisa que está perdida às vezes dentro de você, né? Seja uma história. A Patrícia fez recentemente uma reportagem sobre um menino, enfim, que acabou sendo adotado por uma outra pessoa e encontrou a sua mãe depois, não sei, de 30 anos, não tenho certeza. Mas era depois de muito tempo, assim, e como aquelas imagens foram importantes, assim, como eu e o Alexandre, a gente chorava vendo a matéria, porque foi muito emocionante, assim, desde o encontro até aquela foto aquela última foto que você leva para a vida, né? As imagens que você carrega com você, né? Eu ficaria aqui para sempre, mesmo. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada porque a gente conseguiu se juntar mesmo em lugares tão diferentes do mundo, mas eu acho que a conversa tem dessas, né? A gente consegue ver vários pontos de vista com várias gerações e a gente conseguiu abrir as janelas e se ver de algum jeito aí, mesmo que atravessando o oceano, mesmo que do outro dia. Dois oceanos, né? Dois oceanos, exatamente. Dois. E a gente abriu tanta janela que tá até sol do outro lado do mundo. Fez até sol, exatamente. Obrigada, gente. Não, agradeço Obrigada a você. É sempre bom aprender com pessoas brilhantes. Vocês são mesmo. É bom olhar para os pontos de vista. De verdade. Obrigada mesmo. Obrigada, Paty. Obrigada, gente. Prazer conhecer vocês. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, Bruna. Um beijo, meus amores. Valeu. Boa noite a todos aí no Brasil. Boa noite, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Beijo. Valeu, gente. Tchau, boa noite, beijo.